O preço da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha sobe nesta quinta-feira, com o início da cobrança de novas alíquotas do ICMS. Troca de mensagens indica que a assessora de Carlos Bolsonaro pediu ajuda à ABIN sobre inquéritos que envolviam seus familiares. Força Aérea Brasileira intercepta com tiros avião suspeito em Roraima. Número de casos de dengue de 2024 mais que triplica em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil News da Rede Brasil está começando. A gasolina, o óleo diesel e até mesmo o gás de cozinha ficarão mais caros a partir desta quinta-feira, com o aumento do ICMS aprovado em outubro do ano passado pelos governos estaduais. O ICMS da gasolina subirá 15 centavos para R$ 1,37 por litro. Dessa forma, o preço médio do produto no país deve passar de R$ 5,56 para R$ 5,71. O diesel também não escapou e terá alta nos preços. Dos 12 centavos cobrados atualmente, o valor vai para R$ 1,06 por litro. Na prática, o trabalhador brasileiro deve pagar na bomba mais de R$ 6,00 o litro. E não é só o motorista que vai sofrer com o altíssimo preço da gasolina. Se não bastasse o rombo nas bombas, até para fazer comida vai ficar mais caro. A dona de casa, que paga cerca de R$ 100 no gás de cozinha, agora com a alta da alíquota do GLP para R$ 1,41 por quilo, a partir desta quinta, o botijão de 13 quilos vai para R$ 103,60. E com os preços extremamente elevados, quem terá mais dificuldades para arcar com os diversos custos do dia a dia e puxar daqui e ali para conseguir se manter, claro que será o consumidor final. Como vimos ontem no Brasil News, o primeiro ano do governo Lula fechou com um rombo de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas. Mas o comentarista Ney Gonçalves Dias está animado com as projeções e justificativas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para o Ney, até a volta da cobrança do ICMS nos combustíveis, ICMS na volta dos combustíveis é uma boa medida. Vamos ver as alegações do meu colega Ney Gonçalves Dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou ontem o seguinte, que parte desse rombo foi causado por duas medidas tomadas pelo governo. A primeira foi o pagamento de 92 bilhões de precatórios. Os senhores se recordam que a Câmara adiou lá o pagamento de precatórios, parcelou, e o Supremo falou, não, tem que pagar, porque é decisão judicial, transitado e julgado. O governo tinha até 2027 para pagar os 92 bilhões, mas o governo resolveu pagar agora. Também é bom por o seguinte, isso é uma injeção na economia, isso vai refletir no consumo das famílias. Tem mais uma coisa, tem mais 20 e poucos, quase 30 bilhões, o senhor se recorda o seguinte, aquela isenção dos combustíveis do ICMS, lembra-se? Bom, o governo vai baixar a gasolina, o óleo diesel, então a gente vai diminuir a incidência de ICMS nos estados. Os estados tomaram prejuízo, houve a necessidade de uma compensação, eles foram ao Poder Judiciário e o governo agora entrega quase 27 bilhões para os estados. Na realidade, o ministro Fernando Haddad tem razão. Mas o governo Lula gastou 25 bilhões no ano passado, sabendo e talvez intuindo que não tivesse receita. Por isso, a tarefa de 2024 de déficit zero é muito difícil. Mas a diferença do ICMS para os estados e os 90 bilhões para os precatórios, além de justiça, o cara ganhou na justiça, decidida em juízo, decidida decisão judicial, vai ajudar o consumo e melhorar a economia. Espero que não aumente a inflação.
O Ministério Público Federal arquivou o inquérito contra a ex-subsecretária de Inteligência e Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar. A delegada era investigada por conta dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil contra a delegada da Polícia Federal, Marília Alencar, ex-secretária de Inteligência de Anderson Torres, enquanto secretário de Segurança do Distrito Federal. Os arquivamentos do Ministério Público Federal, porém, precisam ainda ser homologados pelas câmaras de coordenação e revisão do próprio MPF. A delegada, que também foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão Torres, era investigada nesse inquérito por conta dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na data, ela era responsável pela inteligência do Distrito Federal e por repassar informações ao titular Anderson Torres. Na comissão parlamentar de inquérito feita na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Marília informou que alertou com antecedência os gestores da Secretaria de Segurança Pública sobre os riscos da mobilização golpista. De acordo com a delegada, os informes da inteligência mostravam possibilidade de fatos alarmantes, embora não confirmados. Segundo o Ministério, este inquérito civil arquivado investiga várias pessoas. O arquivamento ainda não homologado é referente apenas a Marília. O vereador Carlos Bolsonaro prestou um depoimento de menos de 1 hora na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A investigação sobre as espionagens ilegais através dos sistemas da ABIN identificou trocas de mensagens entre assessores do 02, o filho 02 de Bolsonaro, com a ex-diretor da agência com o ex-diretor da agência Alexandre Ramagem, também alvo da ação. Carlos Bolsonaro é alvo da nova fase da investigação no caso da ABIN Paralela, que identificou mensagens de seus assessores a Alexandre Ramagem, diretor da ABIN na época, dizendo precisar muito de uma ajuda sobre investigações contra Jair Bolsonaro e familiares. Os assessores de Carlos Bolsonaro também são alvos da operação. Na segunda, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na casa do filho número 2 de Bolsonaro e em uma casa da família em Angra dos Reis, onde gravaram live no fim de semana. No momento em que a Polícia Federal chegou, Carlos Bolsonaro estava andando de lancha e só chegou ao local por volta das 11 horas da manhã. Depois ele fez um vídeo mostrando como ficou a residência. Michele Bolsonaro se referiu à Polícia Federal como Gestapo, polícia secreta oficial da Alemanha nazista. Jair Bolsonaro acredita que a ação é uma perseguição implacável contra ele. Sobre o ex-presidente achar que o governo atual está perseguindo ele, Lula respondeu ao jornalista pernambucano Elielson Lima, da CBN, que isso é uma grande asneira. Eu posso falar que ele falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal. Muito menos o governo brasileiro manda na Justiça. Ou seja, você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e apreensão sob suspeita de utilização com má-fé pela ABIN, dos quais o delegado que era responsável era ligado à família Bolsonaro, e a Polícia Federal foi cumprir um mandato da Justiça. O deputado federal Alexandre Ramagem e ex-diretor da ABIN é próximo da família Bolsonaro e suspeito de usar ilegalmente sistemas da agência para espionagens durante o governo Bolsonaro. E a seguir, mercado reduz para 3,81% projeção da inflação para este ano. E a Força Aérea Brasileira, a FAB, intercepta avião suspeito no espaço aéreo do território Yanomami, em Roraima. O Brasil News vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já, fique com a gente.